noite a todos. Vamos dar início aos estudos do Evangelho desta noite e te rogamos, Pai, a assistência de mensageiros do bem, a fim de que tenhamos o entendimento necessário e o discernimento para colocá-los em prática no nosso dia a dia e assim buscarmos, através dos teus ensinamentos, nossa reforma íntima. Também pedimos que sejam proveitosas a todos os espíritos que de alguma forma se façam presente, quer sejam encarnados ou desencarnados. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, família espiritual do Pais e Filhos, pronto socorro espiritual da nossa querida cidade de Osasco. Vamos chegando, vamos entrando, mais relaxados, depois desta prece maravilhosa que nós ouvimos, agora com as nossas emoções mais equilibradas e na atemporalidade do mundo material, quem diria que o mundo material também seria um dia atemporal. Estamos aqui, 19 de março, sabadão, unidos para estudarmos um tanto mais da doutrina espírita, à luz também do Evangelho de Jesus e, por que não, um toquezinho de psicologia da Joana de Ângeles. Isso mesmo, meus irmãos. Hoje a gente vai refletir acerca do tema raiva. Sentimento esse que visita a nossa intimidade invariavelmente em algum momento da nossa vida. A raiva, eu posso afirmar categoricamente, todos nós já experimentamos. E por que eu falo com tanta certeza? Porque ela é um mecanismo psicológico de defesa e de preservação da vida humana. Agora, o que nos difere dos outros animais, que faz com que a raiva seja para nós contundente a ponto de se transformar em um transtorno psicológico? Quando nós estudamos a doutrina espírita, e a maioria aqui de nós que estamos acompanhando essa live somos espíritas, a gente aprende que a doutrina espírita traz a mensagem consoladora. Allan Kardec foi instruído pelos espíritos a trazer novamente os ensinamentos de Jesus, que seria ditado a ele por uma variedade de vozes de almas nobres e evoluídas, dentre os quais o próprio Mestre Jesus, o nosso governador do orbe. Bom, essa quantidade de professores espirituais que nos traria uma bússola de conduta na Terra, a fim de que nós fôssemos mais assertivos nas nossas reencarnações e assim conquistássemos a nossa evolução, traz a misericórdia de Deus nas palavras de Jesus redivivo. Portanto, uma terceira revelação, como nós entendemos a doutrina espírita, de mensagens eminentemente consoladoras. Bom, então por que a raiva nos visita a intimidade? O que é a raiva? Raiva é aquele trem que dá em nós quando o cachorro morde a gente? É também. Mas não é dessa raiva que a gente está falando, não. A gente está falando da raiva que estimula a cólera. Aquele que deixa a gente vermelho, agitado, ansioso, transformado, desequilibrado. E que, por vezes, independe de um gatilho exterior. Não estou dizendo que quando tem o gatilho em forma de transtorno, ela se justifique. Mas eu estou dizendo que o ser humano é diferente dos animais, porque graças à nossa individuação e a capacidade que temos de raciocinar, de utilizarmos o nosso intelecto para além da nossa inteligência anímica ou instintiva,
faz com que a gente encontre na raiva um transtorno de tal forma agudo que os animais não experimentam. É importante a gente salientar que a raiva como um mecanismo de defesa faz parte da constituição do ser vivo criado por Deus. Em expressões diferentes, os animais também reagem a essa natureza instintiva. Sobretudo quando se sentem acuados com medo. Quando os animais atacam para comer, se alimentar, para preservar a sua espécie, não necessariamente o sentimento de raiva que os dominam. São sentimentos mais basilares de necessidade de sobrevivência. Fome, sede. Quando o animal ataca e não come, isso acontece, é porque ele estava com medo de ser agredido e atacou primeiro. E é essa natureza instintiva que a gente vai ver se repetir no homem. Motivado por questões conscientes, a gente vai ver o que Joana de Ângeles fala disso, num capítulo que ela destinou a esse tema do seu livro Conflitos Existenciais, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Ela direciona todo um capítulo à raiva e ela faz essa distinção daquele momento em que somos acometidos por gatilhos que são dessa existência e daquele outro momento em que são de natureza mais inconsciente, trazidos de existências anteriores. O importante é a gente entender que a raiva enquanto transtorno faz com que o ser humano, através do sistema nervoso central, entre numa frequência de um circuito de estresse que tem no nosso cérebro, que leva a uma condição de criar doença, psicossomatizações. Por quê? O circuito de estresse faz com que a gente secrete hormônios que são nocivos à nossa saúde, sobretudo quando derramados, quando secretados em nós, e de uma forma assim permanente, contundente. Então, a raiva deve ser, para nós espíritas, objeto de reflexão. Primeiro, é importante a gente salientar que a raiva, esse sentimento mais do primarismo humano, a gente não vai conseguir evitar. Ela faz parte do que Joana de Ângeles chama dos aspectos sombrios da nossa personalidade, como tristeza, melancolia, desejo de vingança, ira, a raiva, o melindre, não é? São aspectos da personalidade que nos furtam a capacidade de ser feliz e de se afinar com as leis de Deus, resumidas por Jesus em amor. A gente entende que a criação de vida, criação divina que dá vida aos seres animados, aos seres vivos, provém desse fluido divino, que Emmanuel chama de o sopro de Deus, que é o fluido vital. O fluido vital tem uma regência de amor. Daí a razão para Jesus resumir as leis e os profetas em um só mandamento, que ele denominou de um maior mandamento, que é uma lei só de amor. Amarás ao teu Deus com todas as tuas forças, sobretudo, e ao teu próximo como amas a ti mesmo. Esse é o maior mandamento.
Respeitando esse mandamento, você respeita todas as leis e os profetas. Por quê? Porque a sua energia, a sua ação no mundo se afiniza com o fluido vital. No fluido vital, a gente vê a regência de todas as leis naturais. Então, sempre que a gente ama, a gente entra em harmonia com eles. E por que eu estou dizendo isso? Porque a raiva desequilibra essa harmonia. A raiva é o tom que quebra essa frequência. E aí a ação na raiva nos provoca uma reação que são contrárias às leis de Deus. E essas reações faz com que reverberem em nós, na atual encarnação, e ficam também impregnadas para existências vindouras e a existência no mundo espiritual, vibrações que são negativas à nossa proposta evolutiva. Então a raiva merece reflexão. Por quê? Porque apesar de ser uma defesa psicológica de preservação da vida, e a gente vai ver qual que é a diferença, ela, se ocorre uma certa prevalência, causa prejuízos, danos ao indivíduo, espiritual e materialmente. Então, a diferença que existe entre o homem e os animais é que somente o homem, por sua capacidade única de racionalizar, pode causar prejuízos para si mesmos de tal monta que os animais não conseguem porque estão presos à sua natureza de inteligência instintiva. A inteligência instintiva não faz você ser superior à sua própria natureza. Então os bichos têm reações de bichos em qualquer lugar do mundo. Reações muito parecidas. O gato vai ser gato aqui no Brasil, vai ser gato na China, vai ser gato no Japão, vai ser gato na Rússia. Se você pisar no rabo do gato, ele tem uma reação de gato. Ainda que fique com raiva, a sua reação se encerra após a pisada do rabo. Ele não fica ruminando o ódio por muito tempo, sobretudo na tua ausência. Ele reage para a manutenção da sua vida e essa reação encerra no ato. E a reação é parecida. O homem não. O homem não. Se você pisar no pé de um homem, ele vai ter reações diferentes que vão ali influenciadas pela sua predisposição genética, existencial, clínica, pelas suas condições alcançadas e evolutivas de vidas transatas, pelas investidas da cultura em que ele vive, pelas condições socioeconômicas, pela capacidade de raciocinar e etc e tal, com divergências que vão ao infinito, imprimindo nas suas reações a sua digital, que é única, que é exclusiva, que é só dele. Se for um homem espírita, ele age com amor e com doçura, como somos nós, os espíritas. Alguém pisa no nosso pé e a gente não reage com agressividade e com raiva. A gente sente o peso de 200 quilos no nosso pé e age com ternura, porque o Espiritismo nos ensina isso. Então, quando alguém pisa no nosso pé no ônibus, a gente olha para o irmão em Cristo, toca com suavidade o seu ombro para não incomodá-lo, porque o irmão não percebeu. E aí, com muita ternura na voz, a gente diz: meu irmão, você está sentindo algo fofinho aí debaixo do seu pé? Pois é o meu pezinho que está aqui. Tira sua patinha de elefante daí. Porque espírito é educado. Não é bem assim que ocorre, né, meus irmãos? A gente acaba reagindo também, às vezes fica com raiva. Então, a nossa capacidade de interpretar de forma diferente faz a gente sentir ou não mais ou menos raiva. E isso pode ser prejudicial para nós. O espírita,
ele tem que ficar vigilante, diz Joana de Ângeles, às suas emoções. Por quê? Porque à medida em que a gente vai interpretando as nossas emoções, no início em que elas acontecem, a gente tem mais chance de ressignificá-las antes de a gente ter uma reação no mundo que nos leva à culpa, ao remorso, ao desejo de vingança, a atos agressivos, porque essas reações, se identificadas no começo, têm muito mais chance de ter um comportamento racional e se transformar em ação do que se constituir numa reação agressiva, fazendo valer a predominância da nossa inteligência instintiva em detrimento da nossa condição única do ser humano, que é a condição racional, espiritual. Ela diz assim, ó, quando existe a primazia dos instintos agressivos, na contextura do ser, este, diante de qualquer ocorrência desagradável, real ou imaginária, rebolca-se na situação danosa, em agitação inconsequente, cujos resultados são sempre lastimáveis, quando não funestos. Por quê? Diz ela, a raiva produz uma elevada descarga de adrenalina e cortisol. É aquilo que a gente estava falando do circuito de estresse. Quando a gente acessa pela força do pensamento, pela força da nossa atitude psicológica, o circuito de estresse, a gente produz, secreta cortisol no organismo, que em quantidades assim, fora do padrão, fora do que necessitamos, tornam-se patológicas, abrindo campo para manifestação de doenças físicas, tensão muscular, dor de barriga, diarreias, úlceras, câncer, dor de cabeça, labirintite e tantas outras doenças que vêm desse lugar de desequilíbrio, de desarmonia espiritual, de desequilíbrio mental. Então, a raiva, invariavelmente, diz a nossa irmã, é resultado de frustrações, frustrações no protagonismo da nossa vida. A gente vai criando uma expectativa egóica da vida e dos nossos comportamentos. Por que eu digo egóica? Porque ela faz referência ao ego, que representa o nosso consciente, a nossa vontade. Antes, um pouquinho, Freud dividiu as nossas instâncias de funcionamento psicológico em 3 lugares principais: id, ego, superego. O id, o inconsciente profundo, o superego, uma instituição reguladora, e o ego, nosso consciente, a nossa vontade. Então, quando a gente fala que a pessoa é egocêntrica, a gente está dizendo que ela quer fazer as coisas do jeito dela, que ela gosta do jeito dela, que ela se acha mais, etc e tal, porque a predominância do seu funcionamento é egóica. Mas em todos nós há vontade do ego. Quando nós sentimos vontade de algo, quando nós desejamos algo, a gente projeta essa vontade no universo, nas pessoas, e fazemos uma leitura de que seremos felizes, ficaremos em paz, teremos plenitude se aquilo se der. Se a nossa vontade, o nosso desejo acontecer. Ora, venhamos. A maior probabilidade dos nossos desejos é de não acontecer, porque é da vida, porque é das diferenças humanas. Porque você veja bem, vivemos num mundo de provas e expiações.
Portanto, teremos experiências desafiadoras. O mundo de provas e expiações assim o é, porque existe a predominância do mal nos seres que ali habitam. E o mal encontra base, encontra local de manifestação, porque os indivíduos pensam muito mais em si próprios do que no coletivo em que habitam. Tudo bem, os espíritas somos diferentes, a gente pensa no coletivo, mas o espírita é um percentual muito pequenininho, que o espírita está livre desses males. Vamos deixar Deus ouvir isso. Mas quando a gente projeta as nossas vontades no universo, sobretudo no lugar onde existe a predominância da maldade, em que cada um pensa por si, tem boa chance de dar ruim. Porque alinhar a vontade da maioria não vai ser tarefa fácil. Encontrar unanimidade, pior ainda. Nem Jesus o foi, sequer maioria. Então, o resultado dessa nossa expectativa tem boas chances de ser frustrado. Porque o não é do mundo, o sim é de Deus. Mas o não é do mundo. Por que o não é do mundo? Porque a gente vai ouvir mais nãos. Ah, tudo bem, eles são educadores, ok, mas eles vão prevalecer. Você vai precisar de várias experiências e de persistências e de tentativas para ter mais chance de conseguir o que você quer. Na primeira tentativa é muito mais provável não. Ah, mas tem gente que na primeira, tudo bem, mas não é a maioria. Não é a maioria. A maioria de nós namora com mais de uma pessoa para encontrar a pessoa ideal para o casamento. A maioria de nós bate em mais de uma porta de emprego para encontrar uma vaga. A maioria de nós tenta mais de uma vez para conseguir alguma coisa. Porque isso é da vida. É da vida. Então, a chance de com esse não a gente se frustrar é maior do que da gente lograr êxito no intento. Logo, nós temos boas chances de, pela frustração, darmos campo à manifestação da raiva. Porque, diz Joana, uma das coisas que nos leva à raiva é a frustração. Frustração. Quando eu me frustro, eu tenho boa chance de sentir raiva. E eu me frustro porque crio expectativa. Isso é muito humano. Ninguém escapa disso. Não é uma crítica, mas uma reflexão. Ah, quer dizer então que a gente tem que prestar atenção nas expectativas que a gente faz, não pode criar expectativa? Devemos criar expectativas, mas precisamos alinhar a nossa expectativa a essa realidade. Para que não haja o inconformismo e a resposta reativa, agressiva, quando aquilo que desejamos não se dá. O filósofo Mário Sérgio Cortella coloca uma frase para a felicidade, uma fórmula de felicidade, da qual eu compartilho, que ele fala justamente disso. Felicidade é igual realidade menos expectativa. Ele nos ensina de uma forma filosófica que temos mais chance de sermos felizes se a gente subtrair a expectativa. Porque a expectativa não depende só de nós. Tem um coletivo de atores. E ela vai ser significativa para obedecer aos interesses diversos das pessoas. Então, tem boas chances da coisa não acontecer como a gente quer no primeiro momento. E se isso é um gatilho para a incidência da raiva, isso deve ser objeto de atenção do espírito.
Quando Jesus nos ensinou, orai e vigiai, não é orar e vigiar a vida do outro. E talvez não seja nem vigiar o comportamento que estamos tendo em relação a nós, mas vigiar o sentimento. Vigiar o sentimento, porque ele pode nos dar a direção. A inteligência, o estudo da doutrina, do Evangelho de Jesus, nos capacita, dá recursos infinitos para a nossa existência atual e as vindouras. Mas é o sentimento que dá a direção das nossas escolhas. O sentimento é a nossa conversa íntima com Deus e com Jesus, através das leis divinas que estão exaradas, registradas no fluido vital, no amor de Deus. O amor é um sentimento. Então, o diálogo com ele, a direção com ele se dá através do que sentimos. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente refletir. Vigiar no que sente e trabalhar os sentimentos sombrios quando eles aparecem. A manifestação da raiva, dizem os espíritos que já desencarnaram, através de mensagens e de livros. Enseja o sujeito que a experimenta a dois resultados: remorso e arrependimento. E se a gente tem ocasião de ouvir esses ensinamentos, nenhuma outra religião faz isso. Que vem desses irmãos que nos esclarecem o tempo todo e tudo também na codificação. Por que não dar importância a isso? E controlar isso que Joana de Ângeles chama de um choque violento, que abala profundamente o ser humano, deixando rastros de isolamento e de infelicidade, que está inclusive presente nos embates domésticos. Quando numa pequena discussão familiar os nossos interesses vão contrariados e a gente se permite a cólera, a raiva. Quando estamos dirigindo o nosso veículo e vamos ali ultrapassados ou estimulados por uma manobra infeliz e já entramos numa competição irracional, sentindo raiva do outro motorista. Quando estamos diante de embates políticos, esportivos, e vimos no nosso oponente o nosso inimigo. São leituras humanas, deturpadas, que nos conduzem à ira, à raiva, propiciando infelicidade, desencontros, comprometimentos espirituais. E ela, então, coloca essas reações em duas vertentes. Uma mais remota, anterior, que é de natureza espiritual, originária em existência pregressa, e outra de procedência atual, da atual existência. Coloca a importância das instituições castradoras da educação, que são os nossos pais. Às vezes, pais coléricos, raivosos, vingativos, dão chances maior de, na atual existência, os seus filhos se tornarem também assim mais raivosos. Sabemos que cada espírito é responsável pelo seu comportamento, pela sua felicidade, pelo seu protagonismo, mas sabemos também da influência benéfica ou maléfica daqueles que convivem conosco, assim como nós também influenciamos os outros e os espíritos também vão influenciados, e isso vale a pena a gente refletir.
Porque a raiva é campo fértil de manifestação obsessiva espiritual, de encarnados e desencarnados. Quando o sujeito fica colérico, ele fica com raiva, ele fica aficionado, ele vira presa fácil do espírito obsessor, que começa a ditar os seus comportamentos e ele vai obedecendo sem perceber. Com frases do tipo, você vai deixar quieto isso? Olha quem está falando. Você vai levar desaforo para casa? E aí entram em embates que vão trazer prejuízos profundos que ficarão registrados nesta e nas próximas reencarnações. Outro sentimento que ela aponta é a culpa, oriunda desse lugar de raiva. Uma coisa que podemos sentir é a culpa. Ficamos culpados por conta de nossas reações infelizes. E ela diz, a culpa, manifestação inconsciente, que domina grande número de criaturas humanas durante o trânsito carnal, graças à incidência da raiva, que vai liberada pelo inconsciente profundo. E aí faz com que a gente sinta o desejo de punição. E quando isso ocorre, a gente começa a ter, então, atitudes infelizes em relação a nós mesmos. Primeiro, autopunição. Pessoa que nega a própria condição da alegria de viver. Ela vira seu próprio obsessor. Fingindo de qualquer recurso que poderá torná-lo mais feliz, ela impede-se de relacionamentos afáveis por acreditar não merecer. Quem não conhece alguém assim? Que boicota a própria felicidade, que não acha que é merecedor da sua felicidade. Outro caminho que a culpa leva, arma-se de agressividade para evitar aproximações. E por considerar-se vítima contínua dos artifícios maléficos da humanidade. Pessoa que fica agredindo porque se vitimiza o tempo todo. Ninguém presta. Quem não conhece alguém assim? A família espírita não tem, né, meus irmãos? Deus permita. Então, a raiva de Joana é um sentimento que desajusta a nossa emotividade, prejudica a nossa inteligência emocional. E a gente já está chegando aqui no finzinho, gostaria de terminar a nossa reflexão de hoje, dando aqui algumas dicas que Joana de Ângeles coloca no livro, acerca de como trabalharmos, então, esse sentimento que tanto nos prejudica e que, sim, faz parte da nossa vida. Vamos experimentar, né? O primeiro conselho ela já deu, que, aliás, se afina muito com a proposta psicológica de psicoterapia, né? Que é você ficar atento, vigilante ao que sente, porque é mais fácil você apagar um fogo do que um incêndio. Então, se você ficar vigilante ao que está sentindo, você vai perceber o início do seu desconforto, da raiva. E através de um diálogo com você mesmo, respirar fundo, tomar uma atitude diferente, você vai controlar o início da raiva com mais facilidade do que depois que você já apertou o gatilho. Então, ela já deu o primeiro passo. O segundo que ela diz é o seguinte: quando você identifica a raiva, faz uma coisa, ó, adia suas decisões. Não toma nenhuma decisão com raiva. Tente não entrar nos embates de ficar respondendo para esclarecer o teu ponto de vista. Com raiva não é o momento. Num segundo momento, num outro tom de voz, numa outra oportunidade, sem o sentimento de raiva, você faz essa investida. Não discutir em nome da autodefesa. Aquela coisa de não levar o desaforo para casa. Às vezes é melhor. Às vezes, de Joana de Ângeles, é melhor levar o desaforo para casa. E diante de uma circunstância em que você acha que é perturbadora, porque a leitura é individual, melhor silenciar, se a raiva
visitar o teu sentimento. Aí, psicoterapia, prece, meditação, boas leituras, passes. Tentar buscar o autocontrole, que é conversar consigo mesmo e encontrar mecanismos de fazer a leitura do fato de forma diferente, mais positiva. Disciplinar a vontade, aquilo que a gente diria sobre a expectativa. Não é porque você quer que tem que acontecer. Alinha a tua expectativa. Eu quero, mas pode ser que não dê certo. Eu quero, mas eu não posso. O eu quero tem que vir acompanhado do eu posso. Eu quero, eu posso, eu invisto então. Mas eu enfrento o não que o mundo vai me dar com persistência, com educação, com transparência, com verdade, com amor ao próximo, né? E se abrir para hábitos mais saudáveis. Identificar quando sente raiva e se abrir a hábitos mais saudáveis, vencendo aqueles gatilhos. Se você sabe o que te deixa vulnerável a sentir raiva, muda teu hábito para que aquele ambiente, aquela pessoa, aquela circunstância não te inspirem a sentir raiva, inspirem outra coisa. Então, meus irmãos, a reflexão desta noite é essa. Eu espero que cada um de nós possamos cada vez mais controlar a raiva e todos os comportamentos mais sombrios da nossa personalidade à luz do estudo, da reflexão da doutrina espírita. Desejo a todos um sábado de muita paz, de muita alegria e rogo a Jesus que esteja conosco e nos acompanhe até o próximo sábado, quando teremos mais uma live aqui à luz da doutrina espírita. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Vamos fazer as nossas vibrações. Vibramos pelos nossos entes queridos que já nos antecederam e que estão morando no plano espiritual. Vibramos pela paz do mundo, pelos dirigentes da nossa nação. Vibramos por todos os nossos irmãos que contraíram o Covid-19 e partiram para o plano espiritual, sua nova morada. Vibramos também pelos seus familiares, vibramos pelos hospitais, pelas casas André Luiz, pelos asilos, pelos orfanatos e outros. Vibramos pelo nosso lar, para que haja paz, entendimento e amor. Rogamos ao Dr. Bezerra de Menezes que possa fluidificar as águas e, ao tomarmos dela, possamos ficar curados dos nossos males físicos ou espirituais. Que assim seja.